Glória a Deus. Aplauda um pouco mais forte, irmão, aí no teu lugar. Deus, Ele merece toda a nossa adoração. Irmãos e irmãs, recebam todos a paz do Senhor, amém? Amém, irmãos? Alegria, privilégio de poder ter sido convidado para ministrar a palavra de Deus essa noite. Nós estamos em casa e eu sempre gosto de dizer que às vezes a gente recebe um convite para ministrar ali ou em outro lugar, mas ministrar em casa sempre é muito especial para os nossos amigos, para os nossos irmãos. Então quero louvar ao Senhor por essa noite, pelas portas da casa dele estarem abertas para mais uma vez nós nos reunirmos aqui em nome de Jesus e poder também agradecer aos nossos pastores pela confiança. Obrigado, pastora, é sempre um prazer. Queridos, como é bom orar, como é bom orar, e mais do que bom, é necessário. A oração é o nosso oxigênio. Sem oração a gente não vive. E eu queria nesse momento ser um instrumento de Deus para a tua vida, e eu peço que você pegue aí a tua Bíblia e abra comigo no livro de Filemon. Filemon é uma das epístolas de Paulo, uma carta muito bonita, com ricos ensinamentos. Eu queria meditar um pouquinho com você nessa noite, nessa carta de Paulo. Que Deus possa falar ao seu coração, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Filemon, versículo 1. Quem achou diz amém. Eu queria te pedir um favor, que você não fechasse a Bíblia, porque eu queria discorrer junto com você sobre os versículos dessa carta. Ela tem apenas 25 versículos, e eu queria entender um pouquinho com você o que está sendo tratado aqui nessa carta de Paulo. Filemon, versículo 1, que diz o seguinte: Paulo, prisioneiro de, e o irmão Timóteo, ao amado, nosso cooperador. Só o versículo 1 por enquanto. Depois a gente volta e a gente segue com os versículos seguintes. Pode se assentar, fica à vontade. A casa é do Pai. Querido, Filemon é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo. Nessa ocasião aqui, Paulo já está com mais ou menos 60 anos de idade. E com mais de 30 anos de ministério. Nós estamos falando aqui de um senhor, de um idoso. Paulo, nessa trajetória ministerial, ele já passou por cada situações difíceis, e situações que, segundo ele chegou até mesmo ficar desesperado, pensando que ia morrer. E nessa situação em que ele se encontra aqui, nesse momento em que ele escreve essa carta, humanamente falando, não é uma situação tão boa assim. Mas é justamente o lugar que Deus queria que Paulo estivesse. E por ter tanta intimidade com Deus, Paulo sabia que, embora humanamente falando não era uma situação tão boa, ele sabia que era justamente ali que Deus queria que ele estivesse. Que situação Paulo está, Daniel? Paulo está preso em Roma, a capital do poderoso Império Romano. Só que essa prisão de Paulo era um pouco diferente. Paulo não está num cárcere privado, não, ele não está. Nessa prisão aqui, Paulo não está num presídio fechado, não, ele não está. Essa prisão de Paulo é uma prisão domiciliar. Paulo está preso em Roma, mas ele está preso numa casa, e vigiado por um soldado 24 horas por dia. E essa casa em que Paulo está preso é uma casa de aluguel. Uma casa que deveria ser bancada por ele mesmo.
E apesar do aluguel, Paulo também deveria custear as suas próprias despesas pessoais, as contas mensais. Aí eu te faço uma pergunta: como é que Paulo vai pagar o seu aluguel? Como é que Paulo vai custear as suas despesas se ele está preso? Se ele não pode trabalhar? Consequentemente, sem trabalho ele não tem salário. Ele é um idoso, mas ele não tem aposentadoria. Ele não tem nenhum tipo de renda. Mas ele tem despesas mensais que precisam ser custeadas. E o governo romano não vai ajudá-lo. Então ele se encontra numa situação um tanto que difícil, financeiramente falando. Só que aí, uns irmãos, lá do norte da Grécia, fica sabendo que Paulo está preso em Roma. Fica sabendo que o seu pai na fé, que o seu líder, que o seu pastor está preso em Roma. Aí esses irmãos, que poderiam muito bem lavar as mãos e dizer: tem nada a ver comigo, Paulo que se vire para lá. Não, eles se levantam como igreja. Eles reúnem uma generosa oferta, envia para Paulo lá para Roma e custeia todas as despesas de Paulo enquanto ele está preso. A igreja ajuda o seu líder. A igreja banca o seu líder enquanto ele está passando por essa dificuldade financeira. E dessa prisão domiciliar, Paulo escreve 4 cartas que nós conhecemos muito bem. Ele escreve uma epístola, uma carta aos Efésios, uma carta aos Colossenses. Ele escreve essa carta a Filemon, que nós vamos tratar dela, se Deus assim permitir. E ele escreve também aos Filipenses. Para quê? Para poder agradecer pela generosa oferta que eles levantaram para abençoar a vida de Paulo enquanto ele estava preso. Então ele está numa situação um tanto que difícil. Só que um ponto positivo é que por Paulo estar numa prisão domiciliar, ele tem alguns direitos. E sabe qual é o direito que Paulo tinha? Ele poderia receber todas as pessoas em sua casa. Paulo poderia receber visitas. E não só receber visitas, mas ele tinha liberdade para continuar pregando o evangelho, para continuar anunciando o reino de Deus a todos aqueles que iam o visitar, e o governo romano não o impediria. Então, mesmo preso, Paulo continua pregando a palavra, ao ponto dele dizer que toda a guarda pretoriana foram evangelizados por ele, porque aonde Paulo está tem evangelho. Aonde Paulo está presente tem palavra de Deus. Aonde Paulo está, tem reino de Deus sendo manifesto. Estando preso ou não, estando enfermo ou não, estando numa situação difícil ou numa situação favorável, Paulo sempre anunciava o reino de Deus para aqueles que iam para perto dele. Sabe aquele crente que não ficava sem falar de Jesus? Esse é Paulo. Todos aqueles que iam ter com ele ouviam falar de Jesus. Eu não sei se a gente é assim, mas Paulo era. Tinha amor, tinha prazer, tinha desejo de falar de Jesus para as pessoas. Mas enquanto Paulo está preso em Roma, uma outra situação acontece em uma cidade chamada Colossos. E o que acontece? Esse homem aqui chamado Filemon, ele passou por uma situação muito desagradável na sua casa. E quem era Filemon, Daniel? Filemon, ele se converteu através do ministério de Paulo. Então ele era um filho na fé de Paulo, um amigo de Paulo. Filemon, ele era casado com a irmã Áfia. Filemon era pai de Arquipo. Filemon era um homem cheio de fé, cheio de amor. E ele era um homem tão generoso que lá onde ele morava, em Colossos, ele abria as portas da sua casa para poder receber a igreja. A igreja se reunia na casa desse homem chamado Filemon. E era um homem rico, era um homem de posses, era um homem que era dono de terras e senhor de escravos. Mas era crente, era servo de Deus.
mas um exemplo de que, independente da minha posição, independente da minha condição monetária, eu posso sim ser um servo de Deus, posso ser fiel. Porque a gente sempre usa o exemplo de Jó, mas eis aqui um outro exemplo, de um homem que era próspero, de um homem que tinha posses, mas de um homem que era cheio de amor, cheio de fé, e honrava o Senhor Jesus Cristo com tudo que tinha. Era Filemão. Só que esse homem aqui, ele foi roubado. Um de seus escravos, chamado Onésimo, agora rouba o seu senhor, rouba Filemão, e ao roubar Filemão, ele foge. Onésimo, que era um escravo, rouba Filemão. A Bíblia não fala o que ele roubou, mas certamente foi uma grande quantia. Ele rouba Filemão e foge. Gente, ele tinha todos os lugares do mundo para ir, para fugir. Mas sabe para onde ele foi parar? Sabe aonde Onésimo foi parar? Fugido, com medo do seu senhor? Em Roma. E quem é que está preso em Roma? Quem é que está preso em Roma? A Bíblia não nos diz, mas pela providência de Deus, Onésimo, que está fugido do seu senhor, porque roubou ele, foi parar em Roma. E ao parar em Roma, ele se encontra com Paulo. E eu gosto dessa frase, de que pela providência de Deus, Onésimo foi levado até Paulo, e Paulo, crente, que gostava de falar de Jesus, leva Onésimo até Cristo. Aquele escravo fugitivo que roubou o seu senhor, ele se converte, porque conheceu Paulo, e por intermédio da vida de Paulo, ele se converte ao Senhor. E agora eles começam a conversar, e Onésimo começa a contar a sua história para Paulo. E quando ele conta a sua história para Paulo, de que ele tinha roubado Filemão, de que ele tinha roubado o seu senhor e tinha fugido e estava ali fugitivo, Paulo agora olha para Onésimo e fala: eu conheço o seu senhor, eu conheço esse homem que você roubou, ele é meu amigo, e mais do que meu amigo, ele é o meu filho na fé. Mas o Paulo, sendo amigo de Filemão, ele também cria um amor muito grande por aquele escravo, por aquele Onésimo, que agora se converte. Só que tem um porém. Esse rapaz está foragido. E quando um escravo saía fugido do seu senhor, se ele fosse capturado, o senhor daquele escravo tinha todo o poder sobre ele. Para vocês terem uma ideia, quando ele era capturado, ele era marcado na testa com ferro quente, com a letra F, para falar que aquele escravo, ele era fugitivo. Ou em outras ocasiões, o senhor, quando recuperava o seu escravo fugitivo, torturava-o, ou então matava-o pendurado numa cruz, ou então, para se divertir, colocava esse escravo fujão para lutar com animais selvagens. É uma punição, e ele tem todo o direito, porque a lei de Roma o concede esse direito. Só que agora Paulo, ao conversar com Onésimo, aquele escravo que fugiu, aconselha Onésimo a voltar para Filemão. Só que tem uma crise aqui, tem uma tensão aqui, porque se Onésimo voltar para a casa de seu senhor Filemão, ele pode vir a morrer. Filemão pode matar Onésimo, Filemão pode crucificá-lo, Filemão pode torturá-lo. E Paulo, como sábio que era, conhecia as leis romanas, sabia que enviar Onésimo de volta para Filemão correria o risco daquele escravo ser morto. Então Paulo tem uma ideia: eu vou escrever uma carta para Filemão e vou enviar essa carta por intermédio de você, Onésimo.
você vai voltar, mas você vai levar uma carta que eu vou escrever para ele. E essa é a carta ao Filemon, escrita pelo apóstolo Paulo. Está com a Bíblia aberta aí? Vamos ler o que Paulo fala aqui? Olha a tensão que está dentro dessa carta aqui. Filemon, versículo 1. Todos acharam? Acompanhe comigo. Paulo, prisioneiro de quem? Ele não é prisioneiro de Roma. Paulo sabe que, embora preso em Roma, ele é prisioneiro de Jesus Cristo. É Deus quem o comanda, é Deus quem o controla, é Deus que está no controle da situação. Então ele não é preso de Roma, ele é prisioneiro de Jesus Cristo. E ele está com o irmão Timóteo. E ele escreve ao amado Filemon, nosso cooperador, versículo 2. E a nossa irmã, e ao Arquipo, nosso companheiro, e a igreja que está em sua. Paulo ele usa de estratégia aqui, porque ele pede para Filemon, ao ler essa carta, chamar sua esposa, chamar seu filho, porque talvez ao ler a carta, a esposa e o filho possa ajudar a convencer Filemon de não fazer nada com Onésimo. Então Paulo ele escreve para Filemon, mas ele sauda a esposa, ele sauda o filho e pede para os dois virem para perto enquanto Paulo lê a carta. Mas ele faz mais, Paulo usa de estratégia. Ele fala, não só a sua mulher, não só o seu filho, mas eu estou escrevendo a você e a igreja que está em tua casa. Então quando você lê essa carta, você vai ler perto da tua mulher, vai ler perto do teu filho, e vai ler perto da igreja que está em tua casa. Todos vão ouvir essas palavras que eu estou te enviando. Por quê? Porque assim aquelas pessoas podem interceder para que Filemon não faça nada com Onésimo. Existe uma crise, existe uma tensão aqui. E Paulo está tomando todo o cuidado para convencer Filemon a não fazer nada com Onésimo. E ele continua, versículo 3. Graça a vós e paz, da parte de Deus, nosso Pai, Filemon, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas, ouvindo a tua e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Ele conclui no versículo 7. Tive grande gozo e consolação da tua caridade, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos foi reanimado. Vocês percebem que o apóstolo Paulo ele não vai direto ao assunto, ele não vai diretamente falar de Onésimo, mas ele começa elogiando, ele começa exaltando as qualidades de Filemon, e ele faz isso com verdade, não é bajulando, não é mentindo, mas é uma verdade, porque Filemon, embora fosse um homem rico, era um homem fiel, com amor, com fé, que recebia a igreja na sua casa, e o apóstolo Paulo diz que sempre dava graças a Deus por lembrar desse irmão. Aí eu te faço uma pergunta aqui: qual é a reação que as pessoas têm ao se lembrar de você? Qual é a reação que as pessoas têm ao orar por você? É de alegria? Ou é de tristeza? Qual é a lembrança que você está deixando por onde você passa? Porque Filemon, ao ser lembrado por Paulo, é motivo de alegria, é motivo de dar graças a Deus pela vida daquele homem. E você? E nós? Qual é a reação das pessoas ao se lembrar de mim e ao se lembrar de você? E Paulo agora, no versículo 8, ele começa a sua maratona para tentar convencer Filemon. Versículo 8 ele diz: pelo que, ainda que tenha em Cristo grande confiança, Filemon, para te mandar o que te convém, todavia peço-te, antes por amor, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo, Onésimo. Mas ele não faz isso.
Ele prefere ser destituído da sua autoridade e apelar ao amor. Porque tem vezes, irmãos, que a autoridade não funciona. Mas quando a gente tem humildade e apela pelo amor, as coisas podem fluir. E Paulo, ele é um exemplo disso. Ele é um apóstolo, ele é pai de Filemão na fé. Mas ele não vai mandar, ele vai pedir por amor que Filemão perdoe Onésimo. Ele continua no verso 10. Peço-te, não mando, peço-te por meu filho que gerei nas minhas. Vocês percebem que Paulo, ele demora um pouquinho para falar sobre Onésimo. E quando ele vai falar sobre Onésimo, ele fala meu filho. Ele surpreende Filemão aqui. Porque ele não fala do escravo Onésimo, ele fala o meu filho. E eu fico imaginando o Filemão lendo essa carta e falar: como assim seu filho? Como assim filho? Que intimidade é essa? E Paulo, ele usa de estratégia. Peço-te, Filemão, pelo meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Versículo 11. O qual noutro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil, eu te tornei a enviar. Estou enviando Onésimo aí, Filemão. E eu reconheço que ele te roubou, eu reconheço que ele errou com você, eu reconheço que ele fez aquilo que não convém fazer, mas agora ele é muito útil, e eu estou enviando ele a você. Versículo 12. E tu, Filemão, torna a recebê-lo como ao meu coração. Paulo está dizendo a Filemão: Filemão, quando você olhar para Onésimo, você não vai ver simplesmente Onésimo, mas ao ver ele, você estará vendo a mim. Então receba Onésimo como você fosse receber a mim. Versículo 13. Eu bem quisera conservá-lo comigo, para que por ti me servisse nas minhas prisões do evangelho. Paulo está dizendo: eu queria que Onésimo ficasse aqui comigo, mas eu não posso fazer isso porque ele pertence a ti, ele é tua propriedade, ele é teu escravo. Mas eu queria que ele ficasse aqui comigo, mas eu estou te enviando ele novamente, Filemão. Verso 14. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como que por força, mas voluntário. Paulo está dizendo: eu não quero que ele fique aqui comigo forçado, eu quero que ele fique aqui comigo se você permitir que ele fique. Paulo, embora seja um líder, Paulo, embora tenha autoridade, ele reconhece direitos, ele não força a barra. E ele envia Onésimo de novo dizendo: eu queria que ele ficasse aqui, mas sem o teu parecer. Se você não quiser, eu também não quero, porque eu não quero que nada seja por força ou involuntário. O versículo 15. Olha o que Paulo diz: porque bem pode ser, Filemão, que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. Olha para mim aqui. Paulo, ele usa a palavra separado. Está aí na tela para você. Porque bem pode ser que ele tenha se separado de ti, mas ele não se separou, ele fugiu. Mas Paulo evita falar a palavra fugir e coloca no lugar de fugir, separado. E isso aqui, gente, é um trabalhar com as palavras. Isso aqui nós chamamos na língua portuguesa de eufemismo. E a Bíblia tem muito disso. É, por exemplo, assim: quando você não quer me ofender, mas você quer me falar uma verdade, e você sabe que aquela verdade pode me agredir, você vai trabalhar com as palavras para que aquela verdade entre no meu coração, mas entre de uma forma mais concebível. Por exemplo, quando um parente nosso morre, alguém nos liga, e a pessoa não fala assim: seu parente morreu. Não, a pessoa fala assim: ele foi dormir com o Senhor. Isso é eufemismo. Ou quando você olha para mim e você fala assim: Daniel, você é feio. Não, você vai olhar para mim e você vai falar: Daniel, você é um cara desprovido de beleza, porque soa, mas não pesa tanto. Ou quando você vai olhar para uma pessoa gordinha, você não vai falar: você é gordo. Você vai falar assim: não, você é um pouco cheinho. Isso é eufemismo. E Paulo está usando essa estratégia aqui. Filemão, ele se separou de ti,
Ele não fugiu, ele se separou de ti. Paulo é inteligente. Ele está usando de estratégia. Tudo que ele está falando aqui é para convencer Filemão. Então ele está trabalhando com as palavras. Ele está tomando muito cuidado com aquilo que ele está falando, porque essa carta aqui é um pedido de perdão. E ele não está usando de autoridade, mas está usando o amor. O 16. Não já como servo, Filemão, antes mais do que servo, mas recebe ele agora como irmão amado, particularmente de mim, quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Sabe o que Paulo está falando para Filemão? Filemão, Onésimo era um escravo, mas agora ele se converteu, e você não vai tratar mais ele como escravo, mas você vai tratar ele agora como um irmão amado. E isso que acontece na nossa vida. As posições lá fora, a hierarquia lá fora continua a mesma coisa. Se você é um empregado, se você é um empregador, a sua posição permanece a mesma. Mas quando nós nos convertemos ao Senhor, aqui dentro, diante de Deus, não tem senhor, não tem escravo, todos somos um só. Aqui dentro não tem hierarquia diante de Deus, mas todos somos um no Senhor. Independente da tua posição financeira, independente se você é um juiz e eu sou um empregado, não interessa. Aqui, sentado nesse banco, diante de Deus, todos somos servos do Senhor. E a beleza da igreja é isso, porque aqui é o único lugar em que o juiz senta perto do faxineiro. É o único lugar em que o policial senta do lado de um bancário. Não tem diferença aqui. Lá fora eu posso ter uma posição inferior à tua, mas aqui dentro, diante de Deus, paz do Senhor, meu irmão. É isso que Paulo está dizendo para Filemão. Filemão, você é rico, Onésimo é um escravo, mas diante de Deus não tem essa separação, não tem essa hierarquia. Quanto você, quanto ele, todos somos servos do Senhor. Onésimo fugiu como ímpio, voltou como salvo, como irmão amado. E Paulo está dizendo isso para ele: recebe ele, não como escravo, não mais como servo, mas como um irmão amado, Filemão, porque ele se converteu. O 17. Assim, pois, se me tens por companheiro, ó Paulo apelando, ó, se me tens por companheiro, sabe aquela chantagemzinha que a gente faz? Se você me ama, se você é meu amigo, Paulo está dizendo isso. Filemão, se você me tem por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. Ou seja, recebe Onésimo como você estivesse recebendo a mim. Eu me coloco no lugar desse escravo. Não tortura, não mate-o, mas recebe ele como você estivesse me recebendo. E o 18 é lindo. E se te fez algum dano, claro que fez, ele roubou, mas se ele te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Filemão, se Onésimo te roubou, se ele te deve alguma coisa, não seja por isso, coloque isso na minha conta, porque eu me responsabilizo de pagar. Olha o que Paulo fala no 19. Eu, Paulo, da minha própria mão o escrevi, Filemão, e eu o pagarei, para te não dizer que mesmo a ti te deve a mim. Paulo está dizendo: Filemão, eu vou te pagar, e eu não quero nem dizer que você deve a sua vida a mim, porque eu sou o teu pai na fé, mas eu não quero usar de autoridade, mas por amor, eu quero que você perdoe ele, o que ele te deve, põe na minha conta, porque eu vou pagar. O 20. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor, reanima o meu coração no Senhor.
Escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. O 22, Paulo dá um checkmate. Ele cerca Filemão dizendo o seguinte: e juntamente prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido. Paulo está dizendo o seguinte: Filemão, daqui a pouco sou eu que vou te visitar, prepara para mim pousada. Aí eu fico imaginando o Filemão dizendo o seguinte: Paulo vai vir me visitar, então eu não tenho chance, eu não tenho saída, eu preciso perdoar, porque se Paulo vir e saber que eu não fiz aquilo que ele me pediu, vai ficar feio para mim. Então Paulo dá um checkmate. Paulo cerca Filemão dizendo: eu vou ter com você, eu vou te visitar, eu vou ver como vai ficar essa situação aí, Filemão. Aí ele termina a carta dizendo o seguinte: saudam-te Epafras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Lucas, o médico. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Paulo, ele envolve todas as pessoas possíveis nessa situação, para que Filemão seja constrangido a perdoar Onésimo. Ele chama a esposa, ele chama o filho, ele chama a igreja, ele chama os seus companheiros que estão com ele. Todos estão cientes do que está acontecendo. Filemão não tem chance, ele está sendo constrangido a perdoar. Só que perdão não pode ser obrigatório. O perdão não pode ser obrigado. O perdão é algo íntimo. Eu não posso obrigar você a perdoar ninguém, mas eu posso te pedir por amor a perdoar essa pessoa que te ofendeu. Porque o perdão é algo íntimo. É a oração que nós fazemos: Senhor, perdoa os meus pecados, assim como nós perdoamos os pecadores. A dívida que o Senhor perdoa de mim, eu vou perdoar dele também. Mas a falta de perdão, gente, ela traz implicações. Eu não posso te obrigar a perdoar, mas eu posso te conscientizar de que se você não conceder o perdão, Deus também não perdoa você. E a gente faz a oração do Pai Nosso de qualquer jeito, sem perceber que a falta de perdão também implica na falta de perdão de Deus por mim. O Evangelho é muito mais sério do que nós pensamos. O relacionamento com Deus não é somente entre eu e Ele, mas é entre eu e você também. De fato, de que se eu não estiver bem com você, eu não estou bem com Ele. Se eu não te perdoo, Ele também não me perdoa. E a gente esconde ou faz questão de esquecer essa verdade. E Paulo está dizendo: eu vou interceder para que Filemão não seja morto, para que Onésimo não seja morto, e para que Filemão, por falta de perdão, vá para o inferno. A questão aqui é muito mais do que dinheiro que foi roubado. A questão aqui é vida eterna. Porque Onésimo pode morrer crucificado por Filemão, e Filemão, por falta de perdão, pode ir para o inferno. Porque por falta de perdão, Deus também não me perdoa. Se perdoares aos homens os vossos pecados, Deus também vos perdoará. Mas se vocês não perdoarem, Deus também não perdoará os seus pecados. E a nossa missão é justamente fazer isso aqui que Paulo fez: interceder para que crises entre pessoas caiam por terra, as barreiras entre as pessoas caiam por terra. Paulo entra nessa situação para resolver essa crise, mas a gente, embora seja servo de Deus, a gente faz o contrário. Quando a gente fica sabendo que alguém está em crise, ou que alguém está se excluindo, a gente coloca mais lenha na fogueira para que haja mais confusão. E o que Deus espera de nós é que nós façamos igual Paulo, entre na situação para tentar cair por terra toda a barreira entre elas.
E hoje parece que as pessoas vivem ilhadas, cada um no seu canto, cheio de situações mal resolvidas, e a gente olha, lava as mãos e fala: não é comigo, não quero saber, sendo que está no nosso alcance fazer alguma coisa para ajudar, mas a gente faz o contrário. A gente coloca conselhos para as pessoas cheios de veneno, dizendo: não fala com ele não, não perdoa não, olha o que ele te fez. E essa não é a conduta de um cristão. E sabe por que muitas das vezes a gente não faz isso? Porque a gente não tem moral nenhuma. A gente é mais briguento do que quem está brigando. A gente é mais problemático do que quem está tendo crise. E como é que a gente vai ter moral para resolver essa situação ou ajudar de alguma forma, sendo que a gente é pior? Paulo entra na situação porque Paulo tem moral para falar alguma coisa, porque é alguém que tem uma vida irrepreensível diante de Deus e das pessoas. E a gente vê na nossa casa, no nosso trabalho, pessoas se matando, e a gente não faz nada. E eu termino dizendo para você o seguinte: essa história que está na Bíblia não é simplesmente para ilustrar uma história que aconteceu, mas essa história aqui te expande. É a nossa história com Deus. Sabe quem é Onésimo? Eu e você. Sabe quem é Paulo aqui? Jesus Cristo. Sabe quem representa Filemão aqui? O nosso Deus. Da mesma forma que Filemão era dono de Onésimo, Deus também é o nosso dono. Onésimo fugiu porque pecou contra Filemão. Da mesma forma nós, quando Adão peca no jardim do Éden, qual é a atitude dele? Fugir. Mas independentemente da distância em que o pecador está longe de Deus, ele permanece sendo uma propriedade de Deus, tanto por criação, por preservação, porque Paulo disse: por ele vivemos, nos movemos e nos existimos. Existe um abismo, existe uma separação, e por havermos pecados, o salário do pecado é o que nós merecíamos. Deus tinha todo o direito de nos punir pelo nosso pecado, mas aí, nessa situação, entra um outro alguém, que também tinha nada a ver com a história, mas de livre e espontânea vontade, por amor, decide entrar no meio, e esse alguém é Jesus Cristo, e falou o seguinte: Pai, eles pecaram, sim, mas o que eles te devem, coloca na minha conta, porque eu vou pagar. E a morte que era para ser para mim, Jesus entra no meio e fala: mata eu, põe na minha conta que eu pago por eles, para que eles vivam. E sabe o que acontece, gente? Quando você faz isso que você fez aqui minutos atrás, se coloca de joelho para falar com Deus, sabe o que acontece? Quando Deus olha para você, e quando vê você se achegando até Ele, Ele recebe você como se estivesse recebendo o próprio Jesus Cristo. Pai, recebe eles, assim como o Senhor me recebe. Ama eles, assim como o Senhor me ama. Porque a dívida que eles tinham com o Senhor, eu paguei no lugar dele. E agora há uma reconciliação entre nós e o Senhor, assim como houve entre Onésimo e Filemão, porque Paulo entrou no meio, intercedeu e pagou a dívida. A Bíblia não fala, mas a história diz que Filemão perdoou Onésimo, e não só perdoou, como Onésimo, que era um escravo, virou pastor da igreja de Éfeso, porque teve perdão.
porque teve reconciliação. Eu prefiro a tua amizade do que a tua inimizade. Eu prefiro o teu sorriso, irmão, do que a tua cara fechada para mim. E que as nossas diferenças, que as nossas barreiras, elas caiam por terra. Porque isso pode implicar no nosso relacionamento com Deus. Se coloca de pé no teu lugar. Cláudio, coloca aí na tela para mim. 2 Coríntios 5:18. Olha para a TV. Eu encerro a minha oportunidade não com as minhas próprias palavras, mas com as palavras do apóstolo Paulo. Olha o que ele disse, confirmando tudo isso aqui que a gente falou hoje. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo e nos deu o ministério o 19. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo não lhes imputando seus, e pôs em nós a palavra É incoerente um crente querer colocar confusão entre um e outro. O propósito de Deus é fazer de eu e você pequenos cristos nessa terra, reconciliando pessoas. Existe entre nós aqui alguém que se afastou ou que ainda não recebeu Jesus em tua vida, que está aqui nessa noite e você se afastou por algum motivo, você fugiu de Deus, mas você está aqui de novo na casa, ou você não recebeu Jesus ainda em sua vida e você quer ter essa atitude hoje, tomar essa decisão hoje. Vem aqui na frente. Tem alguém entre nós? Não? Que quer voltar, que quer aceitar Jesus? Existe alguém entre nós? A nossa irmã. Você pode aplaudir ao Senhor? Vem aqui na frente, irmão. Aqui está a reconciliação. Se afastou por algum motivo e não convém a nós saber. Mas o que convém saber é que ela está voltando para continuar desfrutando desse relacionamento com o Senhor e continuar vivendo as promessas dele para a vida dela. Como que é seu nome? Maiara?